O Brasil sempre foi pródigo em criar grupos vocais. Os mais antigos poderão se lembrar do Bando da Lua, que acompanhava Carmen Miranda, ou o Anjos do Inferno, ou até mesmo o trio Iraquetã. Na década de 60, quem não conheceu o quarteto em si, MPB4, que eram presença constante em festivais e discos dos principais nomes da música popular brasileira. Mas para minha geração, nada foi tão importante em termos de música vocal como o Boca Livre. O quarteto, que em sua formação mais duradoura contou com José Renato, Maurício Maestro, Davi Taigel e Lourenço Baeta, e aqui vale uma menção muito honrosa a Cláudio Nucci, que participou somente do primeiro disco, foi um dos maiores fenômenos da música popular brasileira. O seu primeiro disco, lançado de forma independente, passou de 100 mil cópias. E olha que a gente está falando de um período em que havia uma influência maciça das grandes gravadoras e o Boca Livre não tomou conhecimento disso. O disco não só se tornou um dos maiores fenômenos de vendas da música brasileira naquele período, como também teve uma execução grandiosa em rádios e em programas de televisão. O Boca Livre esteve perto de acabar por causa de problemas que vão além do universo musical, mas felizmente eles retomaram o bom senso e estão lançando discos e se apresentando de maneira espetacular. As raízes do Boca Livre, elas estão concentradas em principalmente dois grupos. O primeiro é o Cantares, de onde fazia parte José Renato, e que já havia gravado anteriormente as canções Toada, Na Direção do Dia, e As Moças, que posteriormente foram parar nos discos do Boca Livre. E o Momento 4, que trazia em sua formação Maurício Maestro e Davi Taigel, ao lado de um certo Zé Rodrigues, sobre quem eu gostaria muito de fazer um vídeo e pretendo fazer um vídeo. O Maurício Maestro, por sua vez, é uma das figuras mais interessantes do cenário da MPB. Ele não só trabalhou nos arranjos vocais de discos do cantor e compositor Marcos Valle, como também se aventurou pelo rock progressivo e compôs várias canções ao lado de sua ex-mulher, a cantora e compositora Joyce Moreno. A partir do encontro dessas três pessoas e mais o Cláudio Nucci, que já era um agregado desses grupos, o Boca Livre, enfim, lança seu primeiro disco. Como falei, de modo independente e financiado parcialmente por um sujeito chamado João Mário Linhares, que se tornou empresário do Boca Livre e hoje faz um trabalho espetacular ao lado do grande cantor Ney Matogrosso. Boca Livre, de 1979, foi um choque para todos os adolescentes da minha geração. Eu já escutava discos dos Beatles e do Black Sabbath e do Kiss e fiquei completamente encantado com esse quarteto que falava de violas e toadas e cantigas e fazia um estilo de música bucólico com umas harmonias vocais que são entre as melhores que eu já escutei em toda a minha vida. Eu não cheguei a comprar esse disco na época, não tinha nem condições financeiras para isso, mas hoje eu tenho essa versão aqui. Aliás, foi me dada de presente pelo Manuel Filho, que é um grande colecionador. É desse disco, por exemplo, que temos Quem Tem a Viola. É esse disco que traz Toada, Na Direção do Dia, mas esse disco também tem uma das melhores versões de Ponta de Areia, uma canção de Milton Nascimento e Fernando Bran. Um parênteses aqui, eles também estão em Clube da Esquina Volume 2, o disco que vale muito a pena ser destrinchado. Pedra da Lua, que é uma composição de Toninho Horta, e Minha Terra, que é um tema de uma peça de teatro, a peça Papa e Gert, e no qual mostra o talento do Davi Taigel como um grande compositor de trilhas, não só para teatro, como para filmes e como para novela. Esse disco aqui, como eu falei, vendeu mais de 100 mil cópias, tornando-se um fenômeno da música independente no país. Depois, o Cláudio Nucci sairia e seria substituído pelo Lourenço Baeta. E o Boca Livre faz essa outra beleza aqui. Bicicleta, cuja faixa título é constituída de vocalizes pelos 4 integrantes. Lembrando que Cláudio Nucci saiu e entrou o Lourenço Baeta. Cláudio Nucci chegou a ter uma carreira solo bem interessante, vale muito a pena correr atrás dos discos dele e até hoje dá mostras do seu talento na sua carreira como compositor independente. O que é interessante nesse disco é o diálogo que o Boca Livre faz, em diversos estilos e diversas gerações.
O Boca Livre tem um quê óbvio de Crosby, Stills, Nash Young, que é um grupo o qual já falamos sobre como ele influenciou vários artistas da cena brasileira no final dos anos 60. Mas aqui eles chegam a um nível elevado de refinamento. Um deles é ter a presença de Tom Jobim, tocando piano em Correnteza, uma composição do próprio Tom Jobim ao lado de Luiz Bonfá. O Naná Vasconcelos brilhando como poucos em Encanto de Trabalho, uma parceria do Nelson Ângelo e do Cacaso. Eu gosto muito de Neném, uma canção super delicada do Maurício Maestro, e também de Passarinho, do estreante Lourenço Baeta. Mas se a gente ficar fazendo um faixa a faixa, destacando as belezas dos arranjos vocais, dos arranjos instrumentais, dessas composições tão incomuns naquele período em que o rock brasileiro já começava a dar os seus sinais de popularidade, a gente vai precisar de pelo menos uns 10 vídeos. Eu posso dizer que Bicicleta é um passo a mais na evolução do Boca Livre como um dos principais grupos vocais da música popular brasileira. Em seguida temos Folia. Esse disco marca a estreia deles numa gravadora major, no caso a Philips ou Polygram, como você preferir, e mantém a qualidade dos trabalhos anteriores. Eu particularmente adoro Chegou no Vento, que é uma composição do Vinícius Cantuária e do Chico Chaves. Mas Se Meu Jardim der Flor está entre as minhas prediletas do repertório do Boca Livre, assim como a versão deles para Alguém Cantando, no Caetano Veloso. Além de Desenredo, que é uma composição linda do Dori KM e do Paulo César Pinheiro, que já tinha sido gravada de maneira brilhante pela Nana KM. Aquela que a gente falou que acabou sendo cancelado por suas fortes posições políticas e pela mania dela de dar pitaco em tudo. Mas vamos deixar isso para lá. Folia é ainda um grande disco do Boca Livre e é um disco que merece ser redescoberto. Para terminar, Boca Livre, de 1983, que inicialmente chama atenção por sua versão de Panis et Circenses, do mesmo Caetano Veloso. Mas aqui está outra das minhas canções prediletas do repertório desse quarteto deslumbrante, que é Ânima, uma composição do Zé Renato e do Milton Nascimento, e que está presente no disco do mesmo nome do Milton Nascimento. Mas se eu tiver que escolher uma versão, essa aqui para mim é a minha predileta. David Tiger nos premia com São Francisco, que é uma outra canção de extrema beleza. E o repertório deles, como eu falei, sempre prima pela ausência de obviedade, ou melhor, pela ousadia que sempre marcou a trajetória desse quarteto vocal. Aqui você tem Titicaca, de Gilberto Gil, e Música das Nuvens e do Chão, do Hermeto Pascoal. Ou seja, Boca Livre não só é formado por grandes intérpretes e compositores, mas também por pessoas antenadíssimas e que sempre jogam uma luz a mais, uma visão mais apurada dos grandes compositores brasileiros. Esses 4 discos aqui são uma excelente porta de entrada para o universo do Boca Livre, para o universo de uma banda que combinou como poucas as harmonias vocais, o lirismo, os arranjos ricos e uma, como direi, uma falta de vergonha na cara na hora de escolher um repertório que não seja óbvio, por um repertório que seja extremamente ousado. Como eu disse, o grupo permanece até hoje, chegando inclusive a ganhar um Grammy por um disco em parceria com o cantor Rubem Blades. E seus shows são, no mínimo, imperdíveis. Se a gente for falar de mais algum produto do Boca Livre, eu indicaria ainda o Viola do Bem Querer, que foi o último lançamento antes da sua dissolução momentânea e tem uma versão incrível para Amor de Índio, de Beto Guedes. O mais legal de tudo, esses discos passaram anos fora das plataformas de streaming e agora estão sendo disponibilizados na sua plataforma de streaming de preferência. Então, corra para escutar a Boca Livre. Não perca tempo e conheça um dos quartetos mais incríveis que a música popular brasileira gerou. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, mande para alguma banda de rock do seu amigo para ver como é que se faz uma grande harmonia vocal. Assine o sininho para as próximas notificações e logo logo a gente está de volta para falar mais uma vez sobre música e música de qualidade. Até lá!